obrigada pela indicação dos livros. Eu queria que você... Espero que você goste. Vou gostar. Quais são as diferenças entre um regime de ditadura e democracia? Como devemos entender esses dois termos e o que se difere um regime autoritário de um totalitarismo? Pois não. Olha, Ana, essa questão é de fundamental importância, porque nós estamos tratando dos regimes políticos, né? O termo regime político designa a forma de organização política de um país, né? E, principalmente, o grau de controle, de coerção, de violência, que o governo, de acordo com as regras que ele estabelece, as regras instituídas, conduz essa relação com a sociedade, com as entidades organizativas, associações, em última análise com o indivíduo, né? Então, há essa diferença fundamental, digamos, que genericamente nós chamamos de ditaduras e democracias. Agora, as pessoas em geral têm dificuldade de compreender que um regime, seja uma ditadura ou uma democracia, não se forma da noite para o dia, não é igual em todos os países. Quer dizer, há muitas perguntas que nós temos que fazer. Por exemplo, se nós pensamos da perspectiva histórica, é lógico que uma democracia do século XIX era uma coisa ainda de uma pequena elite, né? Não havia tantos eleitores, não havia tantas formas de influência, a imprensa não tinha tanta influência. Hoje é muito diferente. Quer dizer, é uma construção histórica. E aí, da mesma forma, o termo ditadura é geral, né? Nós não estamos falando particularmente de uma forma de ditadura. Nós, então, precisamos recorrer a outros termos para especificar os tipos de ditadura que ocorreram e existem ainda na história. Por exemplo, onde é que nós situaríamos, por exemplo, a ditadura do Fulgêncio Batista em Cuba antes da Revolução Cubana? Ou a do Anastácio Somoza na Nicarágua, antes do regime sandinista? A do Stroessner no Paraguai? Está falando de um indivíduo com um pequeno círculo de policiais em volta dele, mandando, desmandando, não tolerando oposição, mandando frequentemente assassinar opositores. A isso nós devíamos chamar, nós somos tentados a chamar de ditadura primitiva, mas o termo primitivo é um pouco pontiagudo demais. Então eu sugeriria que a essas ditaduras, isso vale para a Venezuela atual também, nós poderíamos chamar de ditaduras pretorianas, quer dizer, usando o termo latino. O que é uma ditadura pretoriana? É que um indivíduo manda, ele é o chefe do governo, e ele se cerca de um pequeno grupo de policiais, de militares, que ele, na verdade, compra, né, com benefícios, com todo tipo de privilégio, e ele se encastela com esse grupo e assim exerce o poder violentamente sobre a sociedade, obviamente não tolerando oposição, a não ser oposição muito pro forma, né? Muito para inglês ver. Mesmo isso é raro, né? Então esse é o nível mais elementar do termo ditadura. Agora, vamos pensar, pega por exemplo o Brasil, né? O Brasil do Getúlio Vargas, em 1937, né? Quando ele deu aquele alto golpe e instalou o Estado Novo, aquilo enquadraria também no conceito de uma ditadura pretoriana. Quer dizer, um ditador, né, com um pequeno círculo, tolerava mal e porcamente oposição. Não havia partidos, né? Houve esporadicamente algumas ações de oposição, por exemplo, o Manifesto dos Mineiros, de 1943, que ele não teve como reprimir. Às vezes, dentro do Exército, surgiam dissidências, mas basicamente era uma ditadura pretoriana. Agora, o regime de 64 a 85, esse não, já era uma coisa muito mais complexa, né? Havia uma certa oposição organizada em partido, né? Havia certos limites. O mandato presidencial tinha um período de 4 anos, que fajutavam muito na sucessão, mas basicamente
havia, tanto assim que o regime militar em 64 acabou sendo corroído por dentro e sendo levado à derrota através da via eleitoral. Quer dizer, foram os sucessivos ganhos eleitorais da oposição que obrigaram o governo militar a disputar o poder no colégio eleitoral, onde ele perdeu. Portanto, a este segundo acontecimento no Brasil, eu chamaria de um regime autoritário, entende? Porque aí você está falando, aí você já tem uma organização, você já tem instituições, quer dizer, o Estado como tal não está inteiramente identificado com um sujeito, um chefe que manda, como nas ditaduras pretorianas. Não estou sendo claro. Agora, vamos pensar na Europa, por exemplo. Eu diria que Portugal, no tempo do Salazar, e Espanha, do tempo do Francisco Franco, também eram regimes autoritários, não chegavam a ser totalitários. Se você disser isso para um português ou para um espanhol que tenha vivido naquela época, que tenha memória daquela época, ele não vai gostar, porque ele vai ter a impressão que você está subestimando a quantidade de violência que houve lá, que foi muito maior do que no Brasil, né? Mas, na verdade, você tem que usar a expressão regime autoritário, porque não eram regimes que queriam controlar tudo na sociedade, entende? Não eram regimes que eliminavam todo tipo de expressão do pensamento. Não eram regimes que espionavam os cidadãos o tempo todo, né, como daqui a pouco eu falo, nos regimes totalitários. Não eram regimes que perseguiam fanaticamente uma ideologia, como viria a ser mais tarde a União Soviética, por exemplo, e a Alemanha, né? Quer dizer, não havia uma polícia secreta o tempo todo atrás das pessoas. E, no caso de Portugal, inclusive, é um fato muito interessante que, inicialmente, Portugal estava cedendo o arquipélago dos Açores à Alemanha como base militar, mas pressionado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, ele mudou de posição e cedeu os Açores para os aliados na guerra contra a Alemanha. Então não era uma coisa ideológica absolutamente imutável, era um regime autoritário, que durou 30, 40 anos em ambos os casos. Então, o regime autoritário se caracteriza por deixar uma margem significativa de autonomia ou de tolerância para a sociedade e para os indivíduos. Por exemplo, ele não interfere a todo momento no poder judiciário, né? Algum julgamento pode se tornar mais político, aí há pressão sobre o judiciário, mas, de modo geral, o judiciário funciona normalmente nos regimes autoritários. Ele tem uma certa autonomia. As hierarquias judiciárias são mantidas. O regime não tem muita simpatia por oposições, né? Não quer ser desafiado no plano político, tanto assim que tanto Salazar como Franco duraram 30, 40 anos no poder, né? Não foram desafiados do ponto de vista da sucessão no poder. Então, isso é um outro assunto. Agora, veja bem, para compreendermos esta questão, nós temos, se eu voltar ao ponto inicial, nós temos que compreender que essas coisas se desenvolvem no tempo, né? Que não são homogêneas, não são uniformes, que dentro de cada categoria surgem diferenças muito importantes que nós temos que levar em conta. A revista The Economist classifica anualmente 167 países do ponto de vista do grau, do que eles chamam de grau de democraticidade, quer dizer, quanto que se aproximam de uma democracia de acordo com aquilo que nós entendemos por democracia, né? Um lugar pacífico, onde a oposição é reconhecida, respeitada, onde há eleições periódicas, limpas, livres, onde há liberdade de expressão, de imprensa. Bom, não é um trabalho super rigoroso, mas é útil, né? Então, a classificação, a última classificação da revista The Economist indica 20 países com democracias plenas. A nota mais alta é dada para a Noruega, né? 59 como democracias imperfeitas, aí o Brasil entra, né, em 50º lugar, ou que seja bastante defeituoso, mas é uma democracia, reconhece. Abaixo disso, eles colocam o que eles chamam de regimes híbridos ou ditaduras, quer dizer, botam num saco, num balaio, o que sobrou, que é a maior parte, né?
do mundo ainda hoje. Ou seja, a classificação, como eu disse, não é rigorosa, mas mostra coisas muito interessantes. Por exemplo, na América Latina, o único país que faz parte do primeiro grupo das democracias plenas é o Uruguai. E as outras todos os outros países são classificados como democracias imperfeitas ou como ditaduras. A Venezuela hoje, como é que a gente iria classificar? Eu acho que para chamar aquilo de democracia precisa de um certo esforço, quer dizer, está no limite do limite, né? Está bem mais para uma ditadura do que para uma democracia. Eu, então, nessa introdução geral, conceitual, eu, por contraste, arredondando o argumento, falo do que é um regime totalitário, né? Em primeiro lugar... Deixa eu perguntar uma coisa. O fato de um país ter eleição, mas só ter um candidato, ou a oposição não ter vez, ou a oposição ser perseguida, isso é uma democracia? Mas tem eleição. Não, veja, a eleição tem que ser periódica, não é? Pré-estabelecido, dentro de regras pré-estabelecidas, limpas e livres. Quer dizer, o cidadão tem que ter liberdade para depositar o seu voto, os votos têm que ser contados de acordo com um procedimento confiável, né? E livres no sentido de que, no momento da eleição, nos dias da eleição, há uma série de procedimentos para que não haja violência de um Mas tem que ter alternativa, isso não, né? Você não pode ter um candidato único. Há casos raríssimos em que apresenta-se apenas uma alternativa, porque a oposição não é capaz de enfrentar, né, o principal candidato. Mas, em geral, existem alternativas. Isso é importante. Eleições disputadas, né, nas quais a maioria do eleitorado adulto, hoje em dia, tem o direito de participar, né, nos quais o governo e a oposição se respeitam mutuamente. Né, não há uma ilegitimidade da oposição, um estigma provocado pelo governo e nem o contrário. A disputa é através do processo eleitoral. Como dizia o meu saudoso mestre e amigo Juan Lins, professor lá nos Estados Unidos, a eleição é a única forma de acesso legítimo ao poder. E ele dizia, the only game in town. É o único jogo que existe na cidade, é através da eleição. Se não fosse através da eleição, o acesso ao poder é ilegítimo. Então, aí é que está o ponto fundamental. Para que o acesso ao poder seja legítimo, tem que haver imprensa, tem que haver liberdade de expressão, né? Você vê no Brasil, por exemplo, no dia da eleição, por mais imperfeita que a nossa democracia seja, há uma ordem bastante notável, né? Na cidade, você circula com facilidade, né? Ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito. Há uma série de regras que configuram uma democracia. É evidente que nós podemos dizer que talvez estejamos passando por um retrocesso, como vários outros países no mundo. Acho que, no momento, no Brasil, talvez o Poder Judiciário esteja, especialmente a Suprema Corte, extravasando muito a sua área de poder, né? Talvez certas regras, como a exigência do trânsito em julgado para um réu começar a cumprir pena, regra que só existe no Brasil, isso é um grande equívoco que se colocou na Constituição de 88, que acaba criando o paraíso dos advogados bem pagos. Então, há muitos aspectos, né, em que a nossa democracia precisa ser aperfeiçoada. Agora, por outro lado, há coisas que precisam ser admiradas. Nós temos 72% da população adulta com direito de voto, né? Não há exclusão nenhuma. Pelo contrário, é muito inclusivo, porque vai, inclusive, aos jovens de 16 anos em caráter voluntário. Se quiserem votar, podem. Então, eu acho que... Agora, um regime totalitário, né? Vamos tentar ser breve aqui, porque é por contraste. O regime totalitário persegue uma ideologia fanaticamente. Seja, no caso da União Soviética, por exemplo, o chamado socialismo, o paraíso terrestre, né? Planificação central da economia, todas as decisões relevantes tomadas por um poder central, né? Polícia secreta vigiando a vida do país inteiro, muito armamentismo, né? Uma base militar muito forte,
nenhuma tolerância de oposição em nenhuma hipótese, né? Mesmo os intelectuais, escritores, passaram até a queda do regime por circunstâncias muito sérias. Se quer ver um exemplo interessante, em todos os países chamados totalitários socialistas, dezenas de milhares de pessoas eram empregadas para abrir e fechar cartas vindas do exterior, né? Que estava em cada carta. Às vezes até deixavam uma marcazinha para deixar o sujeito perceber que abriram a carta, porque assim já fica com medo e já se manca na próxima vez, né? Imagine você na Alemanha Oriental, eram 300 mil pessoas, se não me engano, abrindo todas as cartas que chegavam do exterior. O próprio Alexandre Solzhenitsyn é um caso muito interessante. Solzhenitsyn era um marxista, ele era fiel ao Partido Comunista, ele era um capitão de artilharia, né, professor de matemática, filho de um dos físicos mais conhecidos do país. Um belo dia ele foi preso e mandado para um campo de trabalhos forçados. O que tinha acontecido? Uma carta dele para um amigo foi interceptada e lá ele fazia um gracejo, uma piadinha a respeito do Estado. Ficou 11 anos preso num campo de trabalhos forçados, né? Depois de um ano lá, é que ele então deixou de ser marxista e passou por isso aqui, não dá, isso é um regime absolutamente terrorista, né? Totalitário, que quer controlar tudo. E depois, numa outra oportunidade, eu vou desenvolver mais o tema do totalitarismo. Mas o essencial é essas coisas que eu disse. Um regime desse tipo dificilmente cai por dentro, né? É muito difícil porque não há oposição. Quer dizer, a primeira tentativa de organização para derrubar um regime como esse é suprimida, exterminada facilmente. E muito difícil de cair por fora também, porque aí você precisa de um ataque militar e vira uma guerra imensa. Então, como é que esses regimes caem? Eles são duros de cair, sabe? São duros na queda, né? No caso da Rússia, da União Soviética, as circunstâncias foram muito benfazejas, ajudaram muito o regime a cair, pelas seguintes razões. Primeiro, depois que o Khrushchev foi afastado do cargo de secretário-geral do Partido Comunista, que é o equivalente de um presidente, de um primeiro-ministro, desse tipo de regime, os outros três na linha sucessória eram já muito velhos, aquilo era uma gerontocracia, entendeu? Era um regime que, além de totalitário, não deixava pessoas jovens chegar ao poder máximo. Mas depois que o Khrushchev foi afastado, os três seguintes, Brezhnev, Andropov e Chernenko, morreram numa rapidíssima sucessão. Com pequenos intervalos, eles morreram. Então surgiu a oportunidade para a ascensão do Gorbachev, que era de uma geração muito mais nova e que já percebia com bastante clareza que o regime, a máquina do regime funcionava mal e parcamente, né, com muita dificuldade. Por quê? Primeiro porque o país, a União Soviética, tinha que importar alimentos do Ocidente em larga escala e deviam somas astronômicas em moeda forte ao Ocidente. Começava por aí. Em segundo lugar, a corrupção campeava solta, né? Já que tudo era tão rígido, tão controlado, câmbio negro, a arte moderna era proibida, mas muita gente roubava quadros de arte moderna e guardava em casa para vender na Suíça, né? Todo tipo de corrupção que você quiser imaginar. Agora, o fator realmente decisivo foi a explosão do reator em Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986, né? Que eu li uma estimativa que liberou na atmosfera uma radioatividade 100 vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki combinadas. Quer dizer, foi uma coisa absolutamente espantosa. Então, o regime foi se enfraquecendo por dentro, né? Para deixar a imprensa noticiar esse fato, passaram-se 4 dias. Só depois de 4 dias é que o povo soviético ficou sabendo
que havia ocorrido um acidente nuclear gravíssimo lá dentro. E foi então aí que começou a haver realmente dissidências e conflitos dentro das próprias Forças Armadas, dentro do próprio Partido Comunista. Não é? E a essa altura também, não só o Solzhenitsyn, né, que tinha conseguido publicar no Ocidente, em 73, em Paris, o livro Arquipélago Gulag, descrevendo o que era o Gulag, depois eu vou falar sobre isso, noutra oportunidade. E principalmente, eu acho que mais até do que ele, Andrei Sakharov, que era um físico de primeira linha, que participou da equipe que fabricou a bomba de hidrogênio em 1948, filho de físicos, da Academia de Ciências. Ele então começou a fazer restrições às decisões do governo e foi cada vez mais estigmatizado como um opositor. A primeira oposição que ele fez foi o Khrushchev queria mandar para o campo, para treinar no espírito socialista, os jovens de 17 a 23 anos. O Sakharov queria ser recebido por ele, não foi recebido, então publicou no jornal um artigo dizendo: essa é exatamente a idade em que os meninos aprendem física e matemática. Se você fizer isso, vai ser um retrocesso colossal no ensino científico. Uma outra oportunidade, o Khrushchev queria prosseguir com testes nucleares na atmosfera. Ele falou: olha, para que isso? Nós vamos apenas aumentar a poluição nuclear, sem nenhuma necessidade, não vamos aprender mais nada com isso. Já sabemos tudo que temos que saber. Então, ele acabou virando o líder da Comissão de Direitos Humanos dentro da União Soviética, passou a comparecer a julgamentos de supostos réus políticos e repercutindo cada vez mais no exterior. Então, esse conjunto de fatores é que levou finalmente ao colapso da União Soviética como regime.